Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor Maciel, sou professor aqui do Estratégia e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que tem bastante importância para concursos de advocacia pública e, por que não, diversos outros concursos da área jurídica. É uma pergunta que vai ser respondida com base em uma recente decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte, vamos aqui à tela. A ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil, ela é imprescritível ou não? Essa pergunta a gente faz com base no disposto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, esse dispositivo ele diz que a lei vai estabelecer quais são os prazos prescricionais aplicados às determinadas situações contra a fazenda pública, ressalvada as ações de ressarcimento. Ou seja, as ações de ressarcimento elas são imprescritíveis. Mas quais os limites desse dispositivo constitucional? Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo ele tem que ser interpretado juntamente com o dispositivo que está logo acima, que é o parágrafo 4º do artigo 37, que trata sobre improbidade administrativa. Vamos a ele. O parágrafo 4º, ele fala dos atos de improbidade administrativa. Importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que o ressarcimento que é imprescritível é apenas e tão somente aquele ressarcimento relativo aos atos de improbidade administrativa. Vamos em frente. O que o Supremo decidiu é que há que se diferenciar três tipos de ilícito. O ilícito por improbidade administrativa, esse sim, ele vai ser imprescritível, conforme a gente acabou de ver, certo? Do ilícito penal, do ilícito civil. O caso que o Supremo analisou foi um caso onde houve um acidente de trânsito entre um carro de um ente público, no caso, salvo engano, da União, com um carro de um ente privado, de uma transportadora, salvo engano meu. E o que estava se discutindo é que foi comprovada que a culpa foi do particular. A União o ente público entrou com ação de ressarcimento por esses danos causados por esse acidente de trânsito, ou seja, um ilícito civil. A questão é, essa ação de ressarcimento, ela é prescritível ou não? Vamos aqui na tela. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Exatamente aquilo que a gente falou. O Supremo Tribunal Federal diferenciou o que é o ilícito civil do ilícito penal do ilícito por improbidade administrativa. O disposto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, seria apenas em relação aos ilícitos por improbidade administrativa. Apenas os ilícitos de improbidade administrativa é que não seriam imprescritíveis, né? O ressarcimento decorrente dos ilícitos de improbidade administrativa seria imprescritível. Agora, e qual seria esse prazo prescricional? Bom, nos nossos cursos aqui no Estratégia, a gente costuma discutir amplamente esse tema, discutindo se há diferença entre o ilícito civil, se há diferença ou não, se o prazo que seria aplicado seria o lá do decreto 20.910 ou seria do Código Civil, se com a mudança do Código Civil de 2002, com o Código Civil de 2002 e a redução do prazo prescricional, se haveria interferência nessa prescrição ou não. Mas o que eu quero discutir aqui, nesse caso em específico, foi uma demanda analisada pelo TRF da Terceira Região, que a demanda, o acordo do TRF reconheceu que havia a prescrição e que essa prescrição seria de 3 anos, uma prescrição trienal. Professor, então eu posso entender que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o prazo prescricional aplicável em demandas de ilícito civil é
há prescrição e esse prazo de 3 anos? Eu entendo que não. Não. O STF decidiu que há prazo prescricional em casos de ações de ressarcimento por ilícito civil. O STF não apreciou qual seria esse prazo. O que o STF fez foi, considerando que há prazo prescricional em relação a ilícito civil, que é este o objeto do recurso, na verdade a União, com certeza é a União que a demanda versava sobre a União. A União recorreu discutindo que essa demanda seria imprescritível, o Supremo disse, há prazo prescricional? Sim. Portanto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não apreciou qual é o prazo prescricional que se aplica à espécie. E é exatamente por isso que a gente entende que continua se aplicando o entendimento já pacificado pelo STJ, inclusive nesse julgado agora de novembro de 2015, dizendo que a jurisprudência é firme, que em caso de prescrição contra a fazenda pública, o prazo é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo decreto 20.910 de 32. Ou seja, o STJ consolidou o entendimento segundo o qual é quinquenal o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança contra a fazenda pública, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910 de 32. Ora, mas professor, esse julgado que o senhor colocou é sobre ações contra a fazenda pública. Mas se você for ver o item seguinte, olha só o que ele diz. O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional da fazenda pública deve ser o mesmo prazo previsto no decreto 20.910, em razão do princípio da isonomia. Ou seja, o decreto 20.910 prevê demandas, o prazo prescricional de 5 anos em demandas propostas contra a fazenda pública. O STJ entende que é esse o prazo aplicável a ações, inclusive de reparação por danos, e o STJ também entende que esse prazo de 5 anos também deve ser aplicado quando o autor da ação é a fazenda pública, em respeito ao princípio da isonomia.